era muito tarde, e não vinha a condução. Aí, em certo momento, eu falei assim, eu vou voltar para casa. Aí eu voltei. No que eu voltei, ele me recebeu pelos meus cabelos. Porque aí tá acontecendo alguma coisa, não tá legal, e alguém fala assim, não, mas pensa bem, ele é seu marido, ele é o pai dos seus filhos. E quando ele viu aquela cena de você com o braço engessado, sabendo que ele te agrediu, como ele reagiu? Não fui eu. Os homens, eles são criados e ensinados a amar várias coisas, e as mulheres são ensinadas a amar os homens. Por que as mulheres permanecem tantos anos com abusadores? Por que elas não denunciam seus agressores logo no início? Quem vai conversar com a gente é a doutora Camila Brito, psicóloga especializada em dependência emocional. Mas antes, você vai conhecer a história da Meire, uma mulher que saiu de um pesadelo e hoje busca uma nova vida. Gente, hoje eu vou tomar um café com a Meire. Ela tem 41 anos, um filho autista, sofreu demais em um relacionamento abusivo. Mas quem vai contar pra gente essa história é ela. Meire! Ai! Você é a Meire? Meire, Zilu, bom? Prazer, tá? Igualmente. Obrigada por estar recebendo. Tá? E ó, trouxe uma cesta pra gente tomar café da manhã. Isso aqui é sua. Obrigada, Ju. Obrigada. Por favor, vamos entrar. Vamos. Quando você descobriu que você tinha uma criança autista, isso te levou à depressão? Não. Eu já estava nesse processo de depressão justamente por conflitos com a minha filha. A questão toda da depressão começou em questão da minha filha. Quantos anos ela tinha quando você começou a se relacionar? 10 anos. 10 anos. Então ela já sabia o que estava fazendo. 10 anos. 10 anos. 10 anos. E depois de quanto tempo ele começou a ser agressivo? Qual foi a primeira agressão que ele teve com você? A primeira agressão foi quando o Oliver tinha um mês e meio. Eu tinha acabado de chegar do serviço. Nós começamos a discutir, não me recordo o porquê exatamente. Nós começamos a discutir, mas aquele dia eu estava muito cansada, porque foram muitas ofensas. E eu decidi, eu olhei para o berço, olhei para o Oliver, peguei a minha mochila, eu falei assim, era muito, muito tarde. Eu falei assim, eu quero sair daqui. Eu queria fugir daquele momento ali. E eu coloquei a mochila nas costas e saí. Eu falei assim, olha, eu vou pro terminal Barra Funda, porque era o caminho para poder ir trabalhar. Eu vou pra Barra Funda, durmo lá e de lá eu vou trabalhar. Aí eu saí, fui andando. Só que assim, não vinha ônibus nenhum. Aí, em certo momento, eu falei assim, eu vou voltar para casa. Aí eu voltei. No que eu voltei, ele me recebeu pelos meus cabelos. Eu só percebi da situação do que tinha acontecido no dia seguinte. Seu braço estava quebrado. Só que eu não consegui contar pro médico o que tinha acontecido. Você sentiu vergonha? O que aconteceu? Eu falei, eu caí, doutor. E ele parou aí nas agressões? Ou ele deu continuidade às agressões? Era aquela coisa. Eu te amo hoje, amanhã fazia besteira. Eu te amo hoje, ai não, eu errei. Não tinha desculpa, não chegava, olha, não. Eu errei porque você fez isso. A culpa é sua. Aí você tomou a atitude de ir embora. E ele aceitou bem isso? Não. Como é que foi? Não. Conta. Quando eu decidi pegar as coisas, ele não, de princípio não acreditou, porque fica assim, não, você vai fazer isso? Tipo, você vai fazer isso? Não, eu fiz. Graças a Deus, como diz, eu conheci uma pessoa que foi um anjo na minha vida,
que hoje é que vem me ajudando bastante, que é a minha Que a xará, Meire, que é minha sua xará, xará, Meire. que ela veio para te alegrar, para te trazer um abraço, um apoio, acho que tudo, né? Sim, sim. E ela veio para me ajudar muito. Ele ligou pro meu filho, porque assim, eu já comecei a bloquear seu celular para não ter esse contato. Porque aí ele vinha com aquela coisa, não, eu amo você, não, vamos recomeçar, não, eu errei, mas eu vou mudar. E ele ligou pro meu filho e falou pro meu filho, aos berros, porque foi aos berros que ele disse, porque ficou no Viva Voz, eu vou matar a sua mãe. Meire, conta um pouco, como é isso? Como que você, o que você sentiu assim, eu preciso ajudar, eu preciso trazer ela para perto de mim? Quando isso aconteceu? A gente se conheceu num momento de correria na porta da escola das crianças, onde eles fazem a recreação. E ela tinha comentado uma vez que precisava de uma casa. E a minha casa dos fundos estava alugada. E sabe quando você sente aquela coisa no seu coração assim, eu precisava ajudar e eu não posso? E o ano passou e eu nunca mais vi a Meire. E aí a minha casa ficou desocupada. E você já sabia que ela estava sofrendo agressão? Já. Ela me contou por cima, mas eu não sabia detalhes tão difíceis. E aí teve esse dia que a gente se encontrou na porta da escola das crianças, quando eu olhei pra ela e ela tava com aquele olhar de socorro. Eu falei, eu preciso te mostrar uma coisa. Trouxe ela pra cá. Aí eu falei, olha pra cima. Ela olhou pra casa, ela falou assim, você vai alugar pra mim? Eu falei, você quer? Ela falou, quero. Ela falou, eu venho pra cá hoje. Aí eu falei, então a casa é sua. E eu tenho um presentinho pra vocês aqui. Peraí, não acabou, tá? Daqui o presentinho. Ó, eu tenho uma linha de skincare Zulu Godoy. Que tem a pele linda, mas pra ficar melhor ainda, tá? Ó, isso aqui é seu. Ai, imagina, isso aqui é seu. Aqui, ó. Tem a espuma pra você limpar a pele. Isso aqui é pra você hidratar, que é o gel hidratante. E esse aqui, ó, é o mais importante. Ele é rejuvenescedor, clareador e anti-sinais. Você fica sempre com essa pele jovem, tá? É seu esse presente. Obrigada, Zulu. Para conversar e trazer respostas sobre esse caso, eu quero apresentar a você a doutora Camila Brito, psicóloga com foco em dependência emocional, autora do livro A Revolução das Rosas. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente para responder a nossas perguntas, que vai ser muito importante para as mulheres que estão do outro lado nos assistindo. Com certeza. Obrigada, viu, Zilu, pelo convite. É um prazer estar aqui também conversando com vocês. Doutora, qual é o impacto na saúde mental da mulher que sofre abuso? Olha, o impacto, eu acho que assim, é muito difícil a gente quantificar, falar quando que começa e onde vai terminar esse impacto, porque ele é real, ele vai repercutir na vida dessa mulher, em muitas das relações dela, em relações futuras, em vários aspectos da vida dela também. Então, no aspecto profissional, estudos, carreira, filhos, tudo. Então, assim, uma relação, conseguir escolher e construir bem uma relação, vai nos garantir não só uma relação legal, vai nos garantir uma vida melhor. Doutora, por que elas ficam em um relacionamento abusivo por anos sem fazer nada? Muita gente se pergunta a respeito disso, e eu acho que assim, a mulher que já esteve numa relação assim ou que está, ela também faz essa pergunta, do tipo, o que tem de errado comigo? Por que eu não consigo sair daqui? E eu acho que vai muito além de uma questão individual só daquela mulher. É uma construção também social, tem uma questão de gênero aí. E como você acolhe essa mulher que sai de um relacionamento abusivo? Olha, geralmente ela sai tão esvaziada porque ela colocou tanto foco nessa relação, que quando essa relação acaba, ela sente que ela não tem nada.
E às vezes ela não tem muitas coisas mesmo. Então imagina, né, ela passando anos da sua vida se dedicando àquela relação, tentando fazer aquilo dar certo, tentando fazer aquela pessoa mudar, enfim. Aí de repente acaba, seja, né, qual for o motivo, ou a pessoa termina com ela, ou ela mesma consegue dar um ponto final. É um esvaziamento que ela tem que enfrentar muito difícil. E aí, esse acolhimento, né, o primeiro acolhimento é muito nesse sentido de ouvi-la, de dar um apoio emocional, e depois a gente tem que fazer uma reconstrução dessa identidade. Porque essa identidade, que identidade que é essa? Exato. Que vida que é essa? O que ela gosta? O que ela faz? Porque é uma vida voltada para o relacionamento, muitas vezes. E a mulher faz isso. Às vezes ela fica assim no relacionamento. O que pode tirar um pouquinho o foco dela são os filhos. Né? Então, quando tem filhos também na jogada, então ela coloca muito foco nos filhos, mas ainda assim a gente sabe que a gente tem que ampliar um pouco mais nosso horizonte, a gente tem que olhar para outras coisas e cuidar da nossa vida de várias maneiras, assim, né? Não pode ficar focada só num tipo de relacionamento. Quais são os primeiros sinais que as mulheres têm que ter esse olhar, observar e ver que aquilo vai se tornar um relacionamento abusivo? Tá, acho difícil, né, de responder com exatidão, mas quando a gente vê algumas mudanças notáveis de comportamento e coisas que não condizem, a gente já pode ficar atenta. Você quer entender melhor uma pessoa, você quer conhecer melhor uma pessoa, observe o comportamento dela. Para de prestar atenção no que ela tá falando, no que ela conta pra você. Vai olhando o que esse cara tá fazendo, o que ele faz pelo relacionamento, por você, por ele, pelos outros. E aí, quando você olhar pro comportamento desse cara, você vai saber de forma mais realista quem é ele, o que ele tá fazendo. E aí você vai ter um sinal. Não tá legal o que ele tá fazendo, não tá condizendo. Ele fala uma coisa pra mim, mas ele faz de outra maneira que não me agrada. Ele fala que vai mudar, mas continua sempre a mesma situação. O que ela tem que fazer para tomar coragem para sair desse ciclo abusivo? Qual primeiro assim, o start que ela tem que dar? Eu acho que quando a gente fala de buscar ajuda, né, a gente pode procurar pessoas, a gente precisa de apoio, a gente não consegue, muitas vezes, fazer isso sozinho. Mas é uma coisa que eu ouço muito, desculpa, já cortando, elas têm muita vergonha que a família saiba, que os amigos saibam que ela está sofrendo agressões ou que ela está sendo, né, sofrendo abusos de outra maneira. Então, o que fazer para quebrar isso? Por isso que eu acho que é interessante, às vezes, procurar uma ajuda profissional, porque a pessoa, o profissional que é especialista nisso, ele vai saber a forma certa de acolher essa mulher e trabalhar todas essas questões que você falou, questão da culpa, questão da vergonha, tudo isso, a responsabilidade na relação e tudo mais. Então, o profissional que é especializado nisso, ele vai saber dar um acolhimento adequado. Falando assim, pensando nisso que você está dizendo, que é uma verdade, você percebe que tem a ver com essa dinâmica de poder também. Exato. Porque assim, ó, por que as pessoas se omitem? Porque aí tá acontecendo alguma coisa, não tá legal, e alguém fala assim, não, mas pensa bem, ele é seu marido, ele é o pai dos seus filhos, ele te que sustenta a sua casa. Você tem conforto, sim, né? Olha, pensa bem, você vai fazer alguma coisa. Não, assim, traição normal, acontece, você tem que entender isso. Então a mulher, ela fica presa ali naquela situação. E tem a ver com essa dinâmica de poder. Conselhos errados, né? Sim, e aí ela não consegue se libertar e às vezes ela sente culpa de tentar sair daquela situação. E aí ela volta, porque ela não tem o apoio suficiente. Você está falando dessa importância da rede de apoio. E a Meire teve esse apoio de uma amiga chamada Meire. É importante para essas pessoas esse apoio de uma pessoa amiga, da família, de alguém, para que ela saia desse ciclo de abuso? Nossa, com certeza. E você contando assim, né, tantas coincidências. Tem um psicólogo que dizia, Jung, ele falava que não existem coincidências, existem sincronicidades. E que a vida é altamente pedagógica. Só que ela não fala com a gente assim, ó, sai da casa desse homem, sua vida está em risco, a vida do seu filho está em risco. A vida fala com a gente por meio de acontecimentos e coisas simbólicas. E eu acho que essa foi uma situação muito única, assim, né? Isso não é tão comum da gente ver acontecendo, que ela encontrou uma rede de apoio, uma pessoa com o mesmo nome, o filho com o mesmo nome, enfim, várias coisas em comum. E o quanto que isso é importante, o quanto isso deu força para ela. E o quanto isso acontece também com outras mulheres que precisam sair de uma relação abusiva. Por isso que a gente trabalha muito, que é muito efetivo a gente trabalhar com grupos. Então, grupos de mulheres
mulheres que sofrem ou que sofreram abusos num relacionamento. Por quê? Ela vai olhando a história da outra e vai entendendo que, nossa, eu passei por tanta coisa parecida e olha, ela conseguiu sair, eu também consigo. Eu consigo ter essa força. Então, assim, ela vai se identificando. Você é autora do livro Revolução das Rosas. Aonde as pessoas podem encontrar seu livro? Então, Zilu, esse livro foi bem importante também. Ele é um livro escrito por mulheres, né? Então tem alguns capítulos, todos escritos por mulheres e para mulheres. E uma parte da arrecadação desse livro foi direcionada para mulheres que tinham câncer de mama. Então, foi um livro muito especial. Qual que é o tema dele? A temática dele é toda voltada para as mulheres que buscam autoconhecimento. Então, em cada capítulo tem algumas coisas ali, algumas mensagens escritas, e no final tem uma atividade que essa mulher pode colocar em prática, né? Então, são psicólogas, neuropsicólogas, enfim, que abordam essa questão do autoconhecimento. Eu tenho minhas redes sociais, Camila Brito com 2T's Psi, a gente vai colocar que as pessoas aqui, podem acessar, e ali as pessoas podem me mandar mensagem, enfim, se elas tiverem interesse no livro, A Revolução das Rosas, podem conversar lá comigo, ali é o melhor caminho para manter contato. Então, eu tô sempre ali postando minha rotina, enfim. Vocês viram, né? Tem o livro porque é importante. Doutora Camila, muito obrigada. Eu tenho certeza que tudo que você falou aqui, você vai trazer muita luz, esperança para essas mulheres que estão sofrendo abuso, que sofreram abuso e precisam de ajuda. Muito obrigada mesmo. Ai, tá? Obrigada, eu que agradeço o convite, foi muito boa a conversa e espero realmente que atinja algumas mulheres, que possa ajudar muita gente. Espero que você sim. pode ter certeza que a gente vai estar falando com várias. E a gente precisa fazer isso. Sim, sempre, é super importante. tá? Parabéns pelo trabalho, Obrigada. Zilu. E a gente fica por aqui. E eu quero muito te ver no próximo Café com Resposta. Se você curtiu, segue o canal, dá o seu like e compartilhe esse conteúdo com quem você ama. Um beijo.